vamos continuar com a série que começamos no domingo passado sobre depressão espiritual, suas causas e cura. No domingo passado analisamos a experiência do salmista no Salmo 42, que encontrava-se num estado de profunda depressão espiritual. Aprendemos com o salmista que a essência do tratamento é que devemos enfrentar a nós mesmos. Em outras palavras, devemos falar com o nosso eu interior, em vez de permitir que o nosso eu fale conosco. Devemos assumir o controle de nós mesmos, a falar com a nossa alma, como o salmista fez, a perguntar: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista se enfrenta e fala consigo mesmo, discute consigo mesmo e se coloca novamente na posição de fé. Ele se exorta a ter fé em Deus, então agora está em condições de orar a Deus e de sair dessa condição de depressão espiritual. Diferente da depressão patológica, que é uma doença mental diagnosticada e tratada por psicólogos e psiquiatras, cujos sintomas mais conhecidos é uma profunda e prolongada tristeza. A depressão espiritual, que não é doença mental, e cujo nome já diz, é um problema que ocorre na esfera espiritual, e só acontece com a pessoa espiritualizada, isto é, com o religioso, com quem crê em Deus e segue a religião de Deus, como no caso de Davi, que tinha um relacionamento com o Deus de Israel, mas que no momento da sua vida ele sentiu como se esse relacionamento tivesse sido rompido e teve que enfrentar com a sua alma completamente abatida a perguntar: onde está o teu Deus? Atualmente a depressão espiritual é um problema que acontece com muitos cristãos, com muitos que professam a religião de Cristo, são crentes, eu não vou negar que sejam crentes, são, mas que vivem espiritualmente deprimidos, sem experimentar a alegria da salvação e sem desfrutar da vida abundante que Cristo veio dar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa palavra depressão vem do latim deprimere, que significa literalmente apertar firmemente para baixo. É isso que a depressão espiritual faz. Ela age de maneira contrária a como deveria agir a verdadeira espiritualidade ou a vida no Espírito. Um dos elementos do fruto do Espírito é a alegria, a paz. É isso que a vida espiritual deve produzir no crente. Mas naquele que é atacado pela depressão espiritual, o resultado é totalmente oposto, contrário. Em vez de viver nas alturas, como afirma o salmista no Salmo 18, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. O crente espiritualmente deprimido não sabe o que é isso, porque ele é apertado firmemente para baixo
por suas emoções, por seus sentimentos. É o tipo de crente que vive em baixa e não desfruta da alegria da salvação. Às vezes eu encontro com alguns e pergunto: como está? Ah, pastor, estou em baixa. Esses nada sabem ou pouco sabem daquela experiência que Pedro disse que havia nos primeiros cristãos, que apesar da perseguição, apesar de terem perdido tudo, mas Pedro diz que neles havia uma alegria que Pedro chama de gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 1,8, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Esses cristãos, mesmo sem terem visto Cristo pessoalmente, como Pedro viu, a fé que possuíam produziu neles alegria com gozo inefável e glorioso. Eu sei que essa palavra inefável não é comum para nós, né? É inestimável, incalculável. Sejamos sinceros, irmãos. Quantos de nós que aqui estamos podemos dizer que a nossa fé em Jesus Cristo produz em nós essa alegria com gozo inefável e glorioso? Quantos de nós conhecemos essa alegria, experimentamos essa alegria, vivemos essa alegria na nossa vida, na nossa alma? Eu não estou a falar de superficialidade, de estar sempre a sorrir, não. Também temos momentos de lágrima, de tristeza, normal. Mas estou a falar de um estado de alma, da alegria que o Espírito Santo dá, de um gozo espiritual. Mas o que acontece é que a religiosidade de alguns, e talvez de algum de nós que aqui estamos, em vez de produzir alegria, produz tristeza, produz abatimento. Em vez de produzir paz, produz culpa, consciência pesada. Em vez de produzir segurança, produz medo. Deixa eu ilustrar isso. Quantos aqui têm medo de morrer e ter que prestar contas a Deus? Não precisa levantar a mão, não. Quantos aqui têm medo de ir para o inferno? Quantos aqui vieram ao culto hoje com medo de ser castigado se não viesse? Porque quando eu era criança eu aprendi isso. Havia até um coro que cantava na igreja, né? Se não vai na igreja no domingo, a tua semana será um inferno. Aí, como eu não queria ter um inferno na semana, eu ia para a igreja domingo. Ainda dizia assim: quem trabalha nesse dia não pode ter alegria. Então, trabalhar no domingo nem pensar. Ou quantos aqui têm medo de cometer algum pecado e serem castigados por Deus? Quantos aqui dão dízimo por medo? Medo do devorador, né? Porque se não der a Deus, dará ao diabo. Já vi pastor pregar assim? Se não dá a Deus, dá ao diabo. Quantos aqui sentem remorso ou ainda se sentem culpados por algum pecado cometido no passado? Ou ao contrário, que o contrário também acontece. Quantos aqui não sentem nenhuma culpa, nenhum medo, mas por outro lado percebe que também não tem essa alegria com gozo inefável e glorioso? Não tem o medo, mas essa alegria também não tem. Irmãos, todas essas coisas que colocam dentro da religião são causadoras de depressão espiritual.
E não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas aqueles que tiveram uma formação religiosa, que nasceram num lar cristão, cresceram na igreja, são mais propensos a esse problema, como eu, por exemplo, que nasci num lar cristão. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande expositor bíblico que viveu no século passado, ele define esses cristãos como cristãos miseráveis, não no sentido de caráter, não, é de miséria, de pobreza espiritual. Ele diz que são cristãos que vivem na superficialidade da vida cristã e parece que nunca saem disso. São pessoas envolvidas na igreja, são pessoas interessadas em temas e assuntos religiosos, mas se comparamos essas pessoas com a descrição que o Novo Testamento faz da nova criatura em Cristo, veremos imediatamente uma grande diferença, porque não há profundidade, não há autenticidade, o que há é superficialidade. E de fato a própria pessoa percebe isso, percebe que não há na sua vida essa alegria com gozo inefável e glorioso. Ela ou ele vê outros cristãos a regozijar-se, diz: bem, eu não posso dizer que sou assim, essa pessoa tem algo que eu não tenho. Irmãos, isso já aconteceu comigo. Nasci num lar cristão, fui criado na igreja. Aos 8 anos de idade estava num culto e o pastor falou de céu, falou de inferno, que tinha que aceitar Jesus para não ir para o inferno, e eu fui correndo lá na frente quando ele fez o convite. Eu não queria ir para o inferno, eu queria ir para o céu. Eu acho que foi apenas isso. Não posso dizer que ali tive uma tremenda experiência de conversão. Naquele mesmo culto também foi à frente para aceitar Jesus uma senhora a chorar muito, ela chorava copiosamente. Eu fiquei impressionado com aquela senhora, eu lembro disso. Dias depois daquela experiência, eu percebi que o ânimo dela havia mudado, ela vivia feliz, sorridente, estava sempre a dar glória a Jesus pela sua salvação. Então comecei a comparar-me com ela e a desconfiar da minha conversão, porque no momento eu não chorei como ela chorou, e agora percebia que não tinha a mesma alegria que transbordava naquela mulher. E lembro-me de ter conversado com a esposa do meu pastor na época, e ela disse: Ricardo, a diferença é que ainda és uma criança e não tens os mesmos graves pecados que ela tinha, por isso não choraste como ela chorou, e agora não te alegras como ela se alegra. Irmãos, hoje eu percebo que a esposa do meu pastor naquela época, o que ela me disse é exatamente o diagnóstico do que acontece com muitos cristãos que vivem espiritualmente deprimidos, sem desfrutar dessa alegria com gozo inefável e glorioso descrita por Pedro. Há certos princípios bastante simples que precisamos entender antes que possamos usufruir da salvação cristã e da alegria da salvação, dessa alegria com gozo inefável e glorioso. E eu vou falar aos irmãos sobre esses princípios, são 2 na verdade. O primeiro é a convicção de pecado. Pastor, o senhor está a falar de alegria e vem com convicção de pecado?
Convicção de pecado não produz alegria. Mas para ter alegria é primeiro passar pela convicção de pecado. Quando aos 8 anos de idade eu fui à frente, eu não tinha a mesma convicção de pecado daquela senhora que também foi à frente como eu, mas aos prantos. Por isso que depois que passou algum tempo, eu percebi que não cheguei a desfrutar da mesma alegria que eu via naquela senhora. O fato, irmãos, é que antes de desfrutar da alegria da salvação, precisamos perceber a nossa miséria e o quanto miseráveis pecadores somos, porque se não percebemos isso, não vamos ter alegria plena. Erramos porque não somos verdadeiramente convictos do nosso pecado. É por isso que digo que este é um problema que afeta especialmente aqueles que foram criados no ambiente cristão ou religioso. O nosso maior problema, muitas vezes, é uma ideia errada de pecado. Muitas vezes temos uma ideia errada de pecado. Lembro-me de uma ocasião em que eu vi alguém dizer, uma pessoa, e o que ela disse ilustra muito bem isso de uma forma clara. Essa pessoa havia nascido no lar cristão como eu, foi criada na igreja, e na sua igreja atual havia várias pessoas que se haviam convertido de repente de suas vidas pecaminosas, eram ex-alcoólatras, ex-adúlteros, ex-feiticeiros, que davam tremendos testemunhos de conversão, até um ex-narcotraficante havia. E lembro quando aquela pessoa me disse, sabe, Ricardo, eu quase chego a desejar que não tivesse nascido no lar cristão e que tivesse vivido o tipo de vida pecaminosa que essas pessoas viveram, para também ter essa experiência maravilhosa que eu não tenho. Os irmãos já ouviram isso? Ou já disseram isso? Eu já ouvi. O que ela queria dizer com isso? Queria dizer que, na verdade, nunca tinha visto a si mesma como uma miserável pecadora. O problema é que esse tipo de pessoa, quando pensa em pecado, pensa em termos de ações, de atos praticados e de específicos pecados. A tendência dessa pessoa é pensar que, uma vez que não é culpada de praticar esses pecados específicos, então não é realmente uma grande pecadora. No seu íntimo diz: nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas, nunca adulterei, nunca pratiquei esses terríveis pecados, então não sou tão pecador como esses. Como aquele fariseu, né? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador. E aí vemos a essência ou a natureza desse engano. Essas pessoas pensam em termos de ações, de atos praticados, em termos de atos específicos que classificamos como grandes e terríveis pecados. E por essa razão não se consideram tão pecadoras e então não entendem a necessidade que tem de Jesus e a grandiosidade da sua salvação. Não alcançam a grandiosidade do perdão de Deus, da salvação que lhes foram dados, e por não entenderem a grandiosidade do perdão e da salvação, não alcançam a alegria, o gozo da salvação que deveriam ter. Falta-lhes uma convicção exata de pecado,
Falta-lhe chegar ao ponto que chegou Isaías, religioso, ia ao templo, mas quando ele se viu diante da santidade de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido. Ou ao ponto que chegou Paulo, também religioso, cumpridor da lei, zeloso, mas depois de perceber que o bem que queria fazer não conseguia, mas o mal que não queria estava diante dele, então Paulo, totalmente afetado pela convicção do pecado, exclamou: miserável homem que sou. Irmãos, não haverá alegria plena e real se antes não houver essa convicção. O paralítico que foi curado por Pedro e João lá na porta do templo, ele saiu a gritar e a pular de alegria, porque ele tinha plena convicção do que ele era antes, daquilo que ele foi curado. Então, sem convicção não há alegria plena. Não entenderás a grandeza do perdão, a imensidão da graça, o tamanho da salvação, sem que antes tenha plena convicção de pecado. Como chegar a essa convicção? Se eu nunca matei, nunca roubei. O fato é que não chegas à convicção de que és pecador, a comparar-te com outros que cometeram pecados que aos nossos olhos, esses sim, são pecados terríveis e bem maiores que os nossos. Precisa chegar-te face a face com a santidade de Deus e com a lei de Deus. Foi assim com Isaías, foi assim com Paulo. Pode ser até que tenhamos alguma convicção de pecado, mas não entendemos realmente o que significa o pecado na nossa relação com Deus. A Bíblia diz que o pecado nos torna inimigos de Deus. Foi diante da santidade de Deus e da lei de Deus que Isaías e Paulo exclamaram: ai de mim que sou perdido, miserável homem que sou. O que é a santidade de Deus? É luz absoluta, é total ausência de trevas, como diz João. Deus é luz e não há treva, e não há nele treva nenhuma. A absoluta rejeição e intransigência de Deus frente ao pecado, devido à sua absoluta santidade, são muito bem descritas nas palavras do profeta Abacuque, que diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Tão puro de olhos. Então, esse Deus absolutamente santo, Ele nos deu a sua lei para que seja cumprida. Mas, pastor, o que é a lei de Deus? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. O jovem rico disse a Jesus: tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Então, não tem problema. Eu nunca fiz essas coisas. Então, não sou um miserável pecador. Aí está o engano. Precisas saber que isto é apenas parte da lei de Deus. Vocês querem saber o que é a lei de Deus? Jesus resumiu dessa forma: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Não há como escapar. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, irmãos, esqueça tudo sobre bêbados, ladrões, homicidas, adúlteros. Aqui está o teste para ti, também para mim. Estás a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças? Se não estás, és um pecador. Esse é o teste. E a verdade é que ninguém ama a Deus como deveria amar, só Jesus. Por isso Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Ninguém vive para a glória de Deus. Precisamos entender que fomos criados por Deus com um propósito, o propósito de vivermos para Ele e termos a nossa alegria nele, como está escrito no Catecismo de Lutero. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E se não estás a fazer isso, és um pecador da pior espécie, quer reconheças ou não. Irmãos, Deus sabe que estou a pregar da minha própria experiência, pois nasci no lar cristão, fui criado na igreja. Não tenho uma experiência radical de conversão para contar aos irmãos, de quem saiu do esgoto, do lamaçal do pecado. Eu fui vizinho de um português, Antônio Bastos. Eu chamava ele de meu querido Portuga. Eu gostava muito dele. Já faleceu há anos. Mas sempre que me via, ele dizia: lá vem um bom menino. Porque eu era diferente dos outros meninos da rua, que viviam em briga, que falavam palavrões, obscenidades, que fumavam. Eu não fazia nada daquilo. Mas hoje eu sei que isso não me fazia menos pecador do que aqueles meninos. O homem foi criado para conhecer a Deus. Então a pergunta é: vocês de fato conhecem a Deus? Jesus Cristo é real em suas vidas? Eu não estou a perguntar se sabem coisas a respeito de Deus, mas se conhece a Deus, se tem alegria em Deus. Eu chego a rir por dentro quando eu vejo algumas pessoas, pastores, apresentar seus títulos. Aí fala assim: aquele ali é doutor em divindade. Faz esse título, doutor em divindade. Como é que pode ser doutor em Deus? Eu não entendo. É doutor em divindade. Sabe tudo de Deus. Vocês conhecem a Deus? Deus é o centro das suas vidas, a razão do seu viver, a fonte do seu maior prazer. Ele deve ser, porque Ele criou o homem para isso, para que habitasse em comunhão com Ele. Fomos criados por Ele, para Ele, e para que nos regozijemos nele, e para que andássemos com Ele, como Paulo diz aos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Nós fomos criados para isso, para ter a nossa alegria em Deus, e se não estamos a viver assim, isso é pecado. Isso é pecado em sua forma pior e mais profunda, porque estamos a viver longe do ideal de Deus para nós, daquilo que Ele planejou. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, a tradução literal e mais correta do texto grego seria assim: todos pecaram e estão a viver longe do ideal de Deus, longe da glória que Deus idealizou para nós. A essência do pecado, em outras palavras,
é que não vivemos inteiramente para a glória de Deus. Naturalmente, ao cometer certos pecados, nós agravamos a nossa culpa diante de Deus. Quem adultera, quem mata, quem rouba, só está a agravar a sua culpa. Mas vocês podem ser inocentes de qualquer dos pecados mais vis, mais infames, e ainda assim serão culpados desse terrível pecado, de estarem satisfeitos com sua simples religiosidade, com suas próprias vidas, sem se preocupar se estão realmente a viver inteiramente para Ele e para a sua glória. Observe, irmãos, a lógica de Paulo, que não é apenas inevitável, mas também irrefutável. Não temos como argumentar contra. Ele diz, Romanos 3, 9 a 12, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas Paulo diz, não há ninguém, nem tu, não há ninguém. E no versículo 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo. Não importa o pecado que cometeu, o problema é que és pecador. Então, irmãos, este é o primeiro princípio, convicção de pecado. Se não chegaste ainda à convicção de pecado, a clamar como Paulo, miserável homem que sou, se não reconheces que és indigno diante de Deus, que sem Jesus estás condenado, e que és um fracasso completo aos olhos de Deus, não preste atenção a mais nada, até que tenhas isso, até que chegues a essa compreensão, porque nunca terás a alegria plena e verdadeira até que tenhas isso. A convicção de pecado é o primeiro passo, é um ponto essencial a uma verdadeira experiência de salvação e para que experimentes a alegria da salvação. Irmãos, eu vou terminar esse sermão agora com uma preocupação, porque hoje vou deixar vocês com a convicção de pecado apenas, que é o primeiro princípio. Não temos tempo para falar sobre o segundo hoje, então ficará para o próximo domingo. Mas para acalmar um pouco a minha preocupação no meu coração, eu quero adiantar-lhes que o segundo princípio é o caminho da salvação de Deus em Cristo. É o que transforma a tristeza pela convicção do pecado em alegria com gozo inefável e glorioso. Essa é a grande boa nova ensinada por Paulo na carta aos Romanos, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No próximo domingo estarei a falar sobre isso, a justificação, o que é a justificação, como somos justificados e a abrangência da justificação. Entender essa importante doutrina é uma poderosa arma de defesa contra
a depressão espiritual. Então, que o Espírito Santo de Deus, que nos dá a convicção de pecado, possa dar-lhes também pleno entendimento da justificação pela fé, que conduz à alegria com gozo inefável, com gozo indescritível e glorioso. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino com o qual nós afirmamos a nossa fé na justiça de Cristo. Nós somos, sim, irmãos, miseráveis pecadores, porque nos afastamos do ideal de Deus, que é viver para a sua glória e amá-lo de todo o coração. Mas, por sua graça, nós fomos justificados pela fé. Cantemos ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, graças te damos porque podemos cantar isso. A minha fé está firmada no Senhor Jesus. Reconhecemos que somos pecadores, que estávamos perdidos, mas por tua graça, pelo teu amor, enviaste Jesus a esse mundo que, ao morrer na cruz, pagou pelos nossos pecados, tomou sobre si todos os nossos pecados e nos transferiu a sua justiça. Obrigado, então, porque agora nós somos declarados justos diante de ti. Te louvamos, Senhor, por tão grande salvação, por esta graça maravilhosa. Que possamos sempre entender isso e que a alegria que isso produz nunca saia do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.